Filipenses 2, verso 15. Amém? E você venha meditar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Diga graças a Deus. E vai dizer assim, ó: para que vocês sejam irrepreensíveis. Amém? Para que vocês sejam irrepreensíveis. Quer dizer, pessoas as quais não tem de que acusar. E sinceros filhos de quem? De Deus. Inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Quem está lendo? Em nome de Jesus. Ninguém está lendo? Ninguém aqui está lendo? Verso 15, Filipenses 2, verso 15. Amém? Ninguém está lendo? Meu Deus. Vamos ler de novo. Para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeçam como astros aonde? No mundo. Amém? Como astros no mundo. Louvado seja Deus. Aleluia. Diga graças a Deus. Aí ele vai dizer, verso 16: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém? Diga graças a Deus. Dentro de todo esse texto, diga graças a Deus. Eu quero trazer como tema da nossa mensagem, como principal assunto, a parte que vai dizer aqui: entre a qual resplandeçam como astros, como luminares no mundo. Amém? Louvado seja Deus. Diga graças a Deus. Jesus vai dizer em Mateus 5, parafraseando esse texto, Mateus 5:13, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer assim: vocês são o sal da terra e são a luz do mundo. Diga assim comigo: luz do mundo. Amém? Estamos nesta vida para nos distinguirmos, para fazermos a diferença. Diga isso comigo: diferença. Isso, irmão. Ele fala de geração. Diga comigo: geração. Para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Aí ele diz assim: no meio de uma geração corrompida e perversa. E olha para a geração que vivemos. Amém? Olha para a geração que vivemos. A respeito disso, eu quero ler outro texto, por gentileza. Vamos de Bíblia. Hoje eu quero meditar um pouco na palavra junto com vocês aqui. Amém? Bem mais do que a gente medita. Hoje vamos mais além do que nós meditamos. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, irmãos. Louvado seja Deus. Verso de número 1 em diante. Amém. Vivemos no meio de uma geração. Vivemos em um tempo em que as pessoas, elas são trabalhosas. Amém? Essa semana eu estava lendo um pensamento interessante. E o pensamento dizia assim: evite andar com pessoas que para cada solução que você dá, amém, ela dá um problema. Deu misericórdia? Evite andar com pessoas que para cada solução que você dá, ela mostra um problema. Você está entendendo isso? Geralmente é o oposto, sim ou não? Para cada problema a gente dá uma solução. Mas o pensamento que eu li essa semana, irmão,
evite andar com pessoas que para cada solução que você dá a ela mostra o problema. Você está entendendo? São pessoas que você arranja a solução para elas, mas elas sempre têm outro problema. Amém? Para cada solução que você tenta dar a ela. Diga misericórdia. Você procura ajudar, mas ela sempre está procurando dificuldade para cada solução que você mostra para ela. Então nós temos tempos de pessoas difíceis, tempos de pessoas complicadas. E olha o que vai dizer aqui, 2 Timóteo 3, verso 1. Vai dizer assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. São tempos tenebrosos. São tempos de trevas. São tempos escuros. Tempos de frieza espiritual. Amém? Aquele tempo que Jesus disse em Mateus 24, Evangelho de Mateus 24, verso 12: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Olha que tempos difíceis são esses, diga misericórdia. Ele vai dizer lá em Filipenses 2, nós lemos, para que vocês, louvado seja Deus, sejam como astros, brilhem como luminares. Amém? Numa geração perversa, que vocês brilhem, que vocês se destaquem, que vocês sejam a diferença no meio dessa geração. Você já pegou a noite sem lua? Não, eu me lembro muito bem que um dia eu estava em casa, morava aqui embaixo. Faltou energia. Eita, irmão, diga misericórdia. Sem lua no céu, faltou energia. Aquela escuridão terrível, aquela coisa embaçada. Quando a gente saía na lua, só via o celular, aqueles fachos de luz dos celulares na rua. Amém? E era só o que se via, né? Os flashzinhos do celular. E Paulo vai dizer que assim sejamos nós, como luminares no mundo. Diga graças a Deus. Porque olha para cá, enquanto muitas chamas de amor, enquanto muitas chamas, da verdade se apagam, que eu e você possamos manter as nossas chamas vivas. Diga graças a Deus. Que eu e você possamos manter nossas chamas acesas. Ele vai dizer, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero conferir aqui em Lucas, eu vou voltar para 2 Timóteo 3, viu? Lucas 12:35, se não me foge a memória, eu posso estar equivocado, viu, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Isso, Lucas capítulo 12, Evangelho de Lucas capítulo 12, verso 35, ele diz assim: estejam cingidos os lombos de vocês e acesas as candeias da vida de vocês. Estejam cingidos os lombos de vocês e acesas as candeias das vidas de vocês. Amém? Não podemos deixar a chama se apagar. Não podemos deixar a chama do Evangelho em nós, a luz do Evangelho em nós se apagar. O mundo se corrompeu totalmente. Olha para cá. Veja quantas pessoas hoje zombam de Deus. Quantas pessoas hoje se vestem de Jesus e saem fazendo, amém, coisas vergonhosas, vestidos de Jesus? Sim ou não?
Pessoas que dizem não temer a Deus, não tem medo, Deus não é nada, Deus, e lá se vai, zombam, blasfemam, sim ou não? Elas brincam com as coisas de Deus, irmãos. A internet está lotada de pessoas, de influencers que brincam, que zombam, tratam as coisas de Deus na brincadeira. Que misericórdia! Olha que tempos assombrados, medonhos, olha que tempos terríveis e miseráveis nós chegamos. Amém? Que dias sombrios, sim ou não? Que dias terríveis, diga misericórdia. E ele vai dizer assim, ó, voltando a 2 Timóteo 3, amém? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos? Trabalhosos. 20% só. Não tem problema não, pode deixar rolar. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Sem afeto natural. Está me vendo onde é que eu vou aqui? O 3. O 3? O negócio aqui passou direto. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com aqueles que têm o coração bom. Sem amor para com aqueles que têm o coração bom. É assim ou não é? Essa é a nossa geração. Essa é a geração que vivemos. Olha para cá. Amém. Você vê que as moças mais novas hoje, qual é o tipo de homem que elas escolhem? Cabelinho pintado, cortadinho na régua, não é? Sobrancelha cortada, brinquinho na orelha, tatuagem, não é? Amém? O camaradinho que está lá trabalhando, vivendo a vida dele, tentando vencer na vida, sim ou não? Você vê que as moças, as jovens de hoje, elas são assim. Nós vivemos uma geração, amém? Vivemos uma geração terrível. As sombras e as trevas têm tomado conta dessa geração, e cada dia mais a escuridão está envolvendo, de forma que, se eu e você não nos cuidarmos, seremos também consumidos por essa escuridão. E Jesus vai dizer: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Ele diz assim: tome todo cuidado para que a luz que há em você não se torne em trevas. Não podemos nos deixar ser consumidos pela escuridão desta era. Amém, irmão? Faça a diferença. Que a luz de Deus resplandeça sobre a tua vida. Glória. Que a luz do Evangelho, segundo os Coríntios 4, verso 4, diz, amém? Que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Amém? Evangelho de João, capítulo 3,
Ô glória, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3, verso 19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas ações são do mal. Amém? Evangelho de João 3, capítulo 3, verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas ações, suas atitudes são do mal. Diga misericórdia. Amém, irmãos? Oh Deus, nós não podemos nos deixar ser consumidos pelas trevas. Olha para cá. Eu e você fomos chamados para sermos como luminares no mundo. Diga graças a Deus. Não deixe que nada nesse mundo venha ofuscar a luz de Deus na tua vida. Oh glória. Não permita que nada venha ofuscar, venha apagar a luz do Evangelho que há sobre a tua vida. Diga graças a Deus. Pelo contrário, que essa luz se intensifique, que ela aumente mais, que ela fique mais brilhante. Diga graças a Deus. E para isso precisamos orar mais, meditar mais na palavra. Diga glória a Jesus. Precisamos procurar mais comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. Oh, glória! Aleluia! Que essa luz que há em você, oh glória, venha brilhar cada dia mais, que ela se intensifique e ganhe mais força, oh glória. Mas para isso nós precisamos estar aos pés do Senhor, sim ou não? Cada dia mais, busque mais, diga glória, oh glória, louve, adore, medite na palavra, amém? Olha para cá. Não deixe que nada e nem ninguém venha ofuscar e apagar essa luz na tua vida. Não deixe que os problemas, que as situações desta vida, não deixe que o problema financeiro, amoroso, doença, seja lá o que for, família, ninguém, não permita que ninguém, e que nada venha a apagar ou ofuscar essa luz de Deus e do Evangelho na tua vida. Oh glória, bate palmas para Jesus, glorifica. Vemos uma geração terrível, sim ou não? Sim. Mas nós não podemos nos deixar levar por essa geração. Olha, eu quero reler o que está em 2 Timóteo 3, irmão. Isso é muito forte. Amém? Você já pensou? Ele vai falar de uma geração, é a nossa. A nossa geração vive assim. É um povo que se ama mais do que tudo, mas não tem amor a Deus. Amém? Você vê que o narcisismo impera na nossa geração. Olha para cá. Você sabe o que é o narcisismo? Narciso era uma figura, amém, da mitologia grega. Segundo a mitologia, esse homem chamado Narciso, ele olhou tanto, amém? Ele olhou tanto para si mesmo, amém? Que, louvado seja o nome do Senhor, ele todo dia ia para as águas se olhar, todo dia, diga misericórdia. E ele olhava tanto, se contemplava tanto naquele espelho das águas, amém, irmãos? Que ele terminou se consumindo. Eu não me recordo agora se ele morreu afogado por causa disso, amém? Mas diz que Narciso morreu por causa da sua vaidade, que era muita. Ele foi consumido pela própria vaidade. Diga misericórdia. A isso é dado o nome da pessoa que ela vive, amém? Da função de sua própria aparência, de buscar mais beleza, de buscar melhorar sua genética, sua estética. Diga misericórdia. A esse tipo de pessoa é dado o nome de narcisista. E vivemos numa geração assim.
de pessoas que são mais amantes de si mesmas do que amantes de Deus. Vamos ler aí capítulo 3 de 2 Timóteo. Oh Deus, diga glória a Jesus. Sabe, porém, isto, verso 1, 2 Timóteo 3, verso 1, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha que tempos trabalhosos são esses, sim ou não? Olha as crianças de hoje. Amém? Você vê que eu sou casado já há um bom tempo, irmão. Diga glória a Jesus. Ah, porque nada, tem doce, só de casamento é doce. Diga graças a Deus. Ah, porque eu não quero pastor, não quero mais filho. Irmão, você vê os filhos de hoje, você vê as crianças de hoje como são trabalhosas. Não todas, não vou generalizar, mas pelo menos 80 a 85% das crianças hoje são extremamente trabalhosas. Amém? E os pais não ajudam. Diga misericórdia. As crianças de hoje são extremamente trabalhosas. Diga misericórdia. São movidas pelo ódio. Amém. Olha os jovens de hoje, irmãos. Jovens que já começam a ter problemas mentais cedo. Já começam a ter problemas terríveis, conflitos mentais, patologias psicológicas, cortando os pulsos, querendo tirar a própria vida, sim ou não? Meu Deus do céu, misericórdia. E são tempos trabalhosos. Olha o verso 2, leia comigo aí. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Homens amantes de si. Amantes de si. Amém? E o que mais você vê na internet hoje? Qual é a motivação hoje na internet? O povo está lá, tudo pegado no celular. Amanhece o dia. Palavra para o dia de hoje: se ame. Você está entendendo isso? Eu entendo que a palavra de Deus vai dizer: ama o teu próximo como a ti. Sim. Mas o problema é que a motivação para hoje é apenas se amar. Se ame mais do que ninguém lhe ama. Sim ou não? Se ame primeiro e não espere que ninguém lhe ame. Amém? Que seja você a sua própria motivação. Não, minha motivação é Cristo. Está repreendido. Está repreendido em nome de Jesus. Seja você a sua própria motivação. Tenha fé em você mesmo. Está repreendido. Minha fé é em Cristo. Isso é minha base. Amém? É por isso que eu vivo. Aí não dá força para me viver. Sim ou não? Seja você o motivo para tudo que você faz. Meu Deus do céu, irmão, para onde é que a gente vai? Hã? Cristo é a nossa base, Cristo é a nossa motivação, Cristo é o nosso incentivo, Cristo é a razão do começo do nosso dia. Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. É sim, é Cristo. O resto é pó. É sim, Zé. O resto é pó. Se não for Jesus, a motivação, o incentivo, a força, se não for Jesus, meu Deus, o impulso, o alívio, o descanso, o repouso, o começo do dia, o final do dia, a força para poder desenvolver o dia. Eu não quero mais nada. Tem que ser Cristo. Todo dia só a luz mais. Mas a palavra de Deus vai dizer: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, orgulhosos, soberbos, aliás, presunçosos e soberbos. Diga comigo, presunçosos. Aquela pessoa presunçosa é aquela que vive se gabando. Amém? Diga misericórdia. É aquela pessoa que ela é tudo e os outros não é nada. Diga misericórdia. Tem a ver com orgulho? Tem. Mas tem uma pequena diferença. Amém, irmãos? A pessoa presunçosa, ela sai presumindo tudo antes de acontecer. Diga misericórdia. Ela sai presumindo tudo. Vem de
presunção é presumir. É a pessoa que ela antes de qualquer coisa, ela acha que ela é quem vai ganhar, sou eu, quem vai dar certo para mim, para tu não. Fica misericórdia. Fica presumindo a respeito dos outros. E a pessoa presunçosa, ela presume ruim a respeito dos outros, mas a respeito de si mesma, sempre presume coisa boa. Quer dizer, só conta para o lado dela, para o lado dos outros, não. Aí vem soberbo, que é o orgulhoso, o altivo. Blasfemos, que são os zombadores, que zombam de tudo. Desobedientes a pais e mães. Ingratos. Eita. Olha para cá. Uma das piores pessoas de conviver é a pessoa ingrata. Você faz tudo por ela, no final você não fez nada. Profanos. São aquelas pessoas que tratam coisas sagradas como se fossem coisas sujas. Sem afeto natural. Sem o que, irmão? Sem o que? Afeto natural. É a mãe que trata o filho como um lixo. É o pai que trata os filhos como nada. São filhos que não consideram pai e mãe, consideram nada nem ninguém. Porque afeto natural é aquele afeto que vem do quê? Do sangue. Sim ou não? É aquele respeito que já vem por causa que é do mesmo sangue. Sem afeto natural. Irreconciliáveis. Deus misericórdia. Não se reconciliam, não se retratam. Não, amém? Não se perdoam. Diga misericórdia. Caluniadores. Eu não vou nem entrar nessa, né? Caluniar é a pessoa que está falando de você uma coisa que você não fez, mas sai falando nos boatos por aí de coisa que você não fez. Diga misericórdia. Tu ouviu? Não, ouvi não. Se tu viu, beleza. Mas se tu ouviu e não viu, fica calado na tua, porque é melhor. Sim ou não? É assim que tem que ser, é assim que a gente tem que tratar. Mas você vê que a maioria das pessoas tu ouviu? Tu ouviu, rapaz, eu ouvi de fulano e tal. Não, você ouviu, não viu. Diga misericórdia. Caluniadores, incontinentes, amém? É aquela pessoa que não tem respeito por ninguém, não considera, amém, a ninguém, nem pai e mãe superior a si mesmo, não considera a justiça, não considera a autoridade nenhuma. Diga misericórdia. Incontinentes também, a incontinência também faz, é interessante, irmão, olha para cá. Incontinência é uma palavra de duas vias. Diga graças a Deus. A pessoa incontinente é aquela que não consegue se conter, não consegue conter os próprios desejos. E a pessoa incontinente também é aquela pessoa que não consegue, que não bate continência para ninguém, não respeita os superiores, não respeita as autoridades. Então você vê que incontinência é de duas vias. Diga misericórdia. Cruéis, sem amor para aqueles que têm um bom coração. Sem amor para aqueles que têm um bom coração. 4. Traidores, teimosos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de quem? De Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, afasta-te dos tais. Afasta-te dos tais. Você está entendendo isso? Olha para cá. Ele vem falando de um grupo seleto, diga graças a Deus, de pessoas que levam uma vida banalizada, uma vida distante de Deus, sim ou não? Na iniquidade, como diz lá em 2 Pedro 2, a porca lavada, amém? Tomando banho no espojadouro de lama. São pessoas que vivem dessa forma. Elas não procuram mudança em Deus. Mas quando entra no versículo 5, olha o que ele diz aí, ó. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. Amém?
entra no contexto de 1 Coríntios 5, 1 Coríntios, versos 9 e 10. São devassos, são roubadores, amém? São fornicadores, e ele vai dar lá outras. Ele diz assim: não digo que se afaste, porque seria necessário, amém, sair do mundo, mas digo que se afaste daquele que dizendo-se irmão, dizendo-se quê? Irmão na fé, e faz tudo isso. Entra nesse contexto do verso 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Está na igreja, mas vive dessa forma. A Bíblia diz o quê? Se afaste destes. Amém? Louvado seja o nome. Agora verso 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de vários e maus desejos, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Você vê que tem gente na igreja assim, irmão, estão sempre aprendendo, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Ouvem a palavra de Deus, mas parece que nunca está aprendendo nada. Diga misericórdia. Amém? Que eu e você, para me encerrar, possamos fazer a diferença. Diga graças a Deus. Eu volto para o ponto principal dessa mensagem. Filipenses capítulo de número 2, verso 15, que diz: para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual vocês resplandeçam como astros, como luminares, como luzes no mundo. O mundo está em trevas, sim ou não? Está corrompido. E olha para cá. A igreja do Senhor na terra não anda diferente, não. Aqueles que se dizem cristãos também não andam diferentes. Nós acabamos de ler, sim ou não? 2 Timóteo 3, verso 5. Amém? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, afasta-te dos tais. Amém? 1 Coríntios 5, verso 10. Não digo absolutamente, porque senão seria necessário você sair do mundo, mas digo sobre aquele que se diz ser irmão na fé. Está fazendo esse tipo de coisa. Olha para cá. Jesus nos chamou como luz do mundo. Eu citei e vou citar novamente. Mateus 5. Mateus quanto? 5. Verso 13. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não podemos deixar que a nossa luz seja apagada e ofuscada. Não podemos deixar que as trevas que envolvem este mundo moderno e sombrio venham tomar conta de nossos corações e de nossas vidas. Amém? Busque a Deus, se põe de pé.